Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and Old Commodore 64 Amsterdam Dynamical Electron Cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao 140º episódio do podcast Retrópolis, no qual falaremos de uma máquina que é feita de metal líquido e veio do futuro para matar o líder da resistência. Corre, John Connor, corre, caramba, foge, John Connor. Run, Forrest, run away, hurry! O lado bom é que a IA não sabe quem é a Sarah Connor. Essa é do Google, essa IA. Deve ser a IA do Google, né? A ChatGPT também só sabe ficar batendo papo, né? Aham. Exatamente. Mas se ele veio do futuro, a gente tá falando então de um PC do futuro, então ele é um PC novo? Não, ele é um PC velho também. Não, ele é um... Uma pergunta, o que ele é? Mais ou menos. Ele é aí que tá, ok. Que não estamos falando... Na verdade, a máquina que vamos falar não é de metal líquido, mas antes de falar na máquina, vamos nos apresentar, né? Mas ela derrete porque ela é de plástico. Vamos no gabinete. Sim. Se ela ficar dentro de um caminhão tanto que explode, ela vai derreter, assim como o T-1000 derreteu. Mas eu acho que até você derreteria. Não somos orgânicos, a gente vira carvão. Para! Chata! Ah, é. Vamos parar com a piromania e vamos nos apresentar? É bom de vez em quando, né? Ainda bem que você falou piromania, não outras coisas. Opa! Ô, quinta série, ataca outra vez. Então tá, gente. Ricardo Pinheiro aqui. Juan Carlos Castro aqui. João Cláudio Fidelis aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o César Cardoso. E eu aqui, Giovanni Blanc. Então hoje estamos de casa cheia. Estamos full house, né? Vamos aparecer naquela série dos anos 80, né? Teve um remake agora. Que tinha garantia, né? O full house não era aquelas gêmeas? Não. Das gêmeas, sim. 3 é demais. É no 90, não 80. No Brasil, 90, né? São aquelas gêmeas cuja irmã caçula dela hoje em dia a gente conhece como a Feiticeira Escarlate? É ela mesma. Ah, então não tô tão zureta assim, não. As irmãs Olsen. A Liz Olsen, que é a Feiticeira Escarlate na Marvel, é a irmã caçula delas. Se vocês não sabiam, fiquem sabendo agora. Tá vendo? Retrópolis também é cultura. O secretário de cultura não está presente, o Guilherme Mitchell, aliás, um abraço pra ele. Pera, isso aqui não é um podcast sobre filme de bonequinho. Vamos voltar pro foco. Não, é um podcast falando sobre bonequinhos de metal líquido. Ah, não, desculpa. Então, nós vamos falar então da Tandy, né? Voltamos a falar da Tandy. Isso. Vamos voltar a falar da Tandy, uma coisa que a gente quase não falou. Quase igual a gente quase não falou do Lib, a gente quase não falou da Commodore e por aí vai. A gente quase não falou de MSX. Essas coisas que eu falo. É. Mas assim, vamos falar da Tandy, porque este é o episódio que nós vamos falar fazer tipo quase uma fugida do nosso roteiro original. Vamos falar do Tandy 1000. A Tandy mirou no que viu, acertou no que não viu, né? Quase isso. Exatamente. E esse episódio vai ser um episódio dedicado a 2 ícones da cultura pop, porque vai ser episódio que a gente vai falar de Tandy e Júnior. Vamos pular! Ai, meu Deus. Alguém mata o João. Ai, meu Deus do céu. Essa sim, eu vou embora depois dessa. Só tem merda! Pô, é por isso, tá vendo? Pra quem não entendeu a piada do João, né? Nós vamos falar do Tandy 1000. O Tandy 1000 foi um computador que a Tandy lançou baseado, que ela olhou as especificações do computador que a IBM tinha lançado por volta de 83, que era o PC Júnior. Só que assim, eles pensaram em fazer uma coisa, acharam que estavam fazendo aquilo e no final deu diferente. Não necessariamente errado, tudo certo, mas deu diferente. Não é errado nem certo, apenas diferente, né? Exatamente. É porque é o seguinte, é igualzinho o Tandy Júnior da vida real. A Tandy sempre vai se destacar em relação ao irmão. Mais bonita, canta, e aí vai. Porra, tu tá dando uma palestra pra explicar o que é cópia, irmão? Não. Hoje em dia o Chove só conhece o Júnior, não conhece a Tandy. Ah, é, que ele tá fazendo um podcast. Podcast não, é YouTube, né? Não sei, virou youtuber ele? É, de filmes. De filmes não, de música, né? Não, triste destino. Pois é, afinal de contas, ser YouTube só se dá bem o Casimiro. De vez em quando
dá uma levantada e dá umas voltas. Então, voltando à máquina, vamos começar falando da Tandy, né? Relembrar aos nossos ouvintes ouvintes novos, né? Que não tiveram a oportunidade de ouvir antes a gente falando sobre a Tandy, fazer aquele resuminho, aquele baita daquele resumo básico a respeito da Tandy, né? Vamos tentar resumir bastante, porque a gente já falou bastante vezes sobre ele. Também tem os ouvintes que estão chegando agora, espero que aquela multidão de ouvintes esteja chegando depois que o João se tornou um ícone pop, né? É verdade. A Tandy Corporation foi fundada em Fort Worth, Texas, no ano da graça de 1919, ou seja, se ela não existisse, ela estaria agora com seus, por ocasião, 104 anos, por causa dessa gravação. Uau! Sob o nome de Tandy Leather Company, e produzir artigos de couro. Ricardo, eu não tinha falado, mas vou falar. Então quer dizer que você está me dizendo que a Tandy é como aquela outra empresa de computação e videogames, a qual é? Cuecão de couro, mano! Cuecão de couro? Será que a Tandy também fez piscinas antes de começar nos eletrônicos? Piscinas plásticas? Não, eu estava seguindo cada um seu caminho para a destruição. Após a Segunda Guerra Mundial, a Tandy começou a trabalhar com vendas por catálogo e ao mesmo tempo ela começou a se diversificar nas suas atividades. No ano 1963, ou seja, há 60 anos atrás, ela adquiriu a Radio Shack, que era uma empresa fundada em Chicago, foi fundada em 1921, tradicional na venda de componentes eletrônicos por catálogo. Isso foi incorporado à Tandy Corporation. Em 77, ela lançou o seu primeiro computador, foi o TRS-80, Model 1. No mesmo ano saiu junto com o Apple II e o Commodore PET, que são os primeiros microcomputadores já saírem no formato que a gente imagina o computador, ou seja, já disponível para você pegar, ligar e usar. Pronto para uso o computador final. Não era um kit, não era algo que você fosse montar necessariamente. Já estava com a máquina, já tinha um teclado, ou ligava no monitor, ou ligava na televisão, que fosse. A gente falou da Tandy em episódios, vamos listar alguns episódios. Episódio 28, por acaso um episódio de estreia do Juan. Oiê! O episódio 78, quando a gente falou sobre a Trindade 77. O episódio 89, quando falamos do TRS-80, a linha clássica. O episódio 107, que nós falamos dos TRS-80, os pequenininhos. Aqueles que o Isaac Asimov fez propaganda. Isso. E no episódio 123, quando falamos do caso do Coco 3. E aí, passamos a falar de alguém que nós citamos no episódio 13 do Reto Computaria, hoje Retrópolis, que foi um dos grandes fracassos da história da computação, que a gente vai falar então do PC Júnior, da IBM. Sim, o PC Júnior, ele foi talvez o único computador doméstico fabricado e vendido pela IBM. A ideia dele é que ele fosse o BMPC, que tinha lançado alguns anos antes, porém mais barato para a IBM, né? E razoavelmente, mais barato, razoavelmente compatível, provavelmente com áudio, um gráfico melhor, assim, para competir com o Apple II, com o Atari, com o Commodore 64. Justamente com a proposta de ser uma máquina mais apropriada para uso doméstico, né? Isso era feio. Não, ele usava cartucho, tinha entrada para fita cassete, tinha uns lances desses, né? O teclado era 100 mil. Ele era acho que não era 88, tá errado. Era XTzão. Ele era 88, rodando 4.7 MHz, ele tinha a porta de cartucho, ele tinha o SN74689 da Texas, que era o irmão do PSG da MSI, mas era o PSI do Coleco, do Master System, né? E outros caras assim. Isso. E ele tinha, além dos modos de vídeo do Xexelento do CGA, ele tinha um modo de vídeo de 160x200, que era meio parecido com aquilo que o Commodore 64 entregava, com 16 cores, outro de 320x200, também 16 cores, e um modo de 640x200 com 4 cores. O modelo que saiu com 64K foi vendido inicialmente por $669, é um vizinho um pouco mais longe da besta, né? O Commodore 64 custava 200, né? Não, mas vizinho mais longe da besta, que a besta seria $666, né? Era o vizinho da frente da besta. Da frente, uma casa para a esquerda. É verdade. Enquanto que o modelo com 128K e um drive de disquete 3,5, 5, 1/4 polegadas saía praticamente o dobro, $1.269. Em valores de 2021, seriam o equivalente respectivamente a $1.820 e $3.450. Parou. Gente, já falamos demais de PC Júnior. Esse não é um episódio de PC Júnior. E vamos aqui lembrar só de duas coisas. Ok. A IBM bancou o desenvolvimento de vários títulos para o PC Júnior, né? Com as produtoras de software, entre elas a Sierra Online. E o PC Júnior é a origem do King's Quest. E 2, foi um fracasso comercial absolutamente estupendo e gigantesco, sendo que foi vendido apenas entre março de 84 e maio de 85, ou seja,
seja, 14 meses. Não sei se vocês lembram, mas na MSX Micro número 1, eles botaram na sessão de notícias que havia um boato que a IBM ia lançar um MSX para substituir o PC Júnior. Aí, cara, essa anúncio da MSX Micro, assim, alguém usava drogas pesadas para escrever. Sim, não, com certeza. Aquilo ali, cara... Aquilo ali, assim, era um monte de papelzinho, uma bolinha de milho, ao redor dos papelzinhos no círculo, o cara botava uma galinha. Onde a galinha ia bicando, ele ia fazendo algumas palavras. A viagem era sinistra ali. Pessoal, era o famoso chá de fita cassete, cara. Ficar com certeza, maluco, beleza. É, porque aquilo ali, gente, meu Deus, assim, eu acho que aquilo ali, na verdade, eles tiraram de uma MSX Compute inglesa. Acho que o boato já veio de cima, já veio de uma revista inglesa. Pronto, chá de fita cassete, em inglês adora chá. Aham. O maluco é brabo. Nosso podcast está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, Last.fm, iVoox, Cashbox.fm, Player.fm e alguns outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast no serviço para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da retrocomputação. Muito obrigado. Mano, tu é um guerreiro. Mas a IBM não foi a única empresa a soltar bombas ridiculamente fracassadas baseadas em processadores da Intel de 16 bits, o que era meio que um tema recorrente, né? Muitas empresas lançaram, além da própria IBM, lançaram computadores que era para ser compatíveis com o IBM PC, mas não eram suficientemente compatíveis e que acabaram fracassando, e uma delas foi a própria Tandy. Ela fabricou um bicho estranho chamado Tandy 2000, que é um computador baseado no 186, que era, na verdade, um processador voltado para microcontroladores e dispositivos embarcados, rodando a 8 MHz, mais rápido que um XT, só que não era compatível, né? Ele rodava uma versão alterada do MS-DOS. Se você quisesse rodar um Lotus 123 ou um Watch Packet, tinha que ser uma versão alterada, né, por causa do hardware diferente, e isso acabou decretando o fracasso dessa máquina. E teve muitas outras. Vários fabricantes tiveram essa ideia de jirico de fazer uma máquina não totalmente compatível, confiando que o MS-DOS ia dar aquele nível de abstração de hardware que ele realmente não dá. Achou completamente errado, otário! Eu acho que isso era muito dentro da Microsoft tentando pular a cerca do casamento dela com a IBM. Sim, ela queria comoditizar o hardware. Ela queria, olha, o padrão somos nós, o padrão não tem que ser o hardware. Aí alguns inocentes foram lá e acreditaram. Sabe de nada, inocente! A própria IBM acreditou, a Tandy acreditou. Olha, volta e meia a gente publica no blog post de mosca branca de máquina baseada em 8086, 8076, que não era compatível. Lembra do Mindset? Não o Mindset do pessoal coach. Eu lembro, sim. Não, acho que foi eu mesmo que escrevi o arquivo, ou foi você? Então, mais uma com 8186. Sim. Eu acho que o 8086 tá para arquitetura Intel, assim como o avião, o 717, está para a família da Boeing 7X7. Eu vou falar que o Olivetti, se eu não me engano, fez um com esse processador 186, a Sandy, se eu não me engano, também fez. E agora vem a pergunta, era tão mais barato assim para justificar em relação ao 286? Não, era a ideia de tentar fazer um computador que não fosse BMPC, só isso. A tentativa de fazer um clone. Inovar a arquitetura, fazer algo. Não, clone não era. Era uma arquitetura diferente. Até porque o 8086 não tem tanta coisa assim de compatibilidade com o 8086. Ele tem rigorosamente o mesmo conjunto de instrução com diferenças, com uma ou duas só instruções a mais. Usar um 86 não era o problema dessas máquinas. O problema é que eles não eram compatíveis em nível de hardware mesmo, de mapeamento de memória, de circuito de vídeo, de controle de interrupção. Era isso. Foi aquilo que eu disse. Era a Microsoft tentando pular a cerca. Exato. Olha aí. No meio de todas essas bombas, houve essa bomba em particular da Tandy. Esse Tandy que ele foi lançado em 83, também foi um fracasso comercial, mas tem uma citação muito legal do diretor de merchandising da Tandy, em dezembro de 83, para a InfoWorld, dizendo o seguinte, bem curioso, já, bem místico o comentário dele, dizendo assim, eu tenho certeza que muita gente vai se interessar em computadores como o PC Junior. Ele não disse o PC Junior, ele disse computadores como o PC Junior. Como o PC Junior. Será que esse cara tava lendo o futuro? Não, ele já sabia o que ia acontecer. Ele tava dando a Tandy. Ah, olha aí. Até o Bill Gates fez propaganda pro Tandy 2000. Sim, eu compraria pra minha mãe, algo parecido. Vamos deixar esses canos show notes.
Mas vamos lá, qual é a grande história do TED-1000, né, César? O porquê lá do comentário lá do Mark Yamagata? É porque o que acontece, enquanto o TED 2000 estava sendo desenvolvido, e é natural, você tem vários projetos em desenvolvimento ao mesmo tempo, a TED iniciou um outro projeto chamado August, né, Agosto, que seria um computador compatível com o IBM PC, puramente compatível com o PC, mas que tivesse os modos gráficos do PC Júnior. Esse projeto se materializou no TED-1000 original, que foi lançado em novembro de 1984 por $1.200, que em 2021 dá uns $3.130. E que o cara comprava com esse preço? O cara comprava um Intel 8088 a 4,77 MHz, XTzão, um XTzão, 128K de memória RAM, as mesmas capacidades sonoras e gráficas do PC Júnior, só que tinha mais expansibilidade, mais compatibilidade e um teclado decente. Porque, convenhamos, teclado ruim ninguém merece. Ela tinha uma aparência bem básica, né? Era um desktop normal, gabinete deitado. Não, é um gabinetezinho de plástico, né? Bem mais de plástico. Os gabinetes de XT da época eram geralmente só a frente de plástico e a lateral de metal. Logo, mais barato. Eles tiraram o slot de cartucho? É, tiraram os cartuchos que ninguém usava aquilo, que ninguém iria usar. Mas tinha slot ISA normal, que nem o XT, não é? Tinha o slot ISA, porque ele era compatível com o XT. Inclusive, assim, com o produto pronto, né? Tinha gente, inclusive, que falava: vocês fizeram aquilo que o PC Júnior deveria ter sido. A coisa foi a tal ponto, né, que quando o PC Júnior foi descontinuado pela IBM, a Tandy simplesmente esqueceu da existência do PC Júnior na propaganda, parou de citá-lo e passou a enfatizar: ó, ele é compatível com o MPC, olha aí, olha que coisa legal. A ideia da Tandy era que esse computador fosse vendido para o escritório, né? Você compra para o seu escritório de advocacia, para a sua lojinha e tudo mais, que é uma máquina que custava menos de $1.000 no final das contas. Mas mesmo com essa capacidade gráfica melhorada? Sim, era muito mais barata. Ela tinha menos slots, ela era carcaça de plástico, era mais simples, tinha coisa faltando, posso dizer. Eu não vou falar ainda, mas ela tinha coisa faltando em relação ao MPC. Nessa época, o Apple IIe custava quantos dólares? Uma pergunta difícil. Cara... vamos falar do Apple daqui a pouco. Sim. Olha, eu acho que devia estar custando por essa casa, sabe? Esses valores, se não um pouquinho mais caro até. O Apple II ele saiu custando $1.200 em 79. Então, se você pensar que devia estar no mesmo valor, não houve variação, não baixou, foi $1.200, era mais barato comprar um Tandy 1000. Ouvintes que estejam curiosos, que gostam de fuçar, por favor, pesquisem e comentem aí nos comentários. Mas é aquilo que eu estava falando, a Tandy focou, vou vender isso para o escritório, mas o pessoal começou a comprar isso para usar em casa. Pois é. Eu desconfio que esse tal da Tandy estar focando em escritório já era com segundas intenções, né? Porque senão eles não teriam esse som melhorado, esses modos de vídeo mais coloridos, né? Vocês me permitem só fazer um comentário? O Apple IIe, em 1984, estava saindo na casa de $1.395. Caramba! Sem interface drive. Esse micro da Tandy já parece bem vantajoso, né? Uhum. E ele vendeu muito. Chegou chegando ele. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. A Tandy chegou, com grande parte do caso das vendas desse computador, a Tandy chegou a ter 9,5% do mercado de computadores domésticos. Isso no ano seguinte ao lançamento dele, em 1986. No ano que eles descobriram que metade dos computadores que eles vendiam eram comprados para uso residencial. Eu, particularmente, desconfio que isso já era parte da estratégia deles, né, de atacar nas duas frentes ao mesmo tempo com a mesma máquina. Eu acho que já era de caso pensado. Não deve ter sido surpresa pro pessoal dele. Sim, tem uma coisa também que a Tandy não era uma empresa que vendia produto de massa pro cara que queria comprar um computador, sei lá, para ver um gráfico bonitinho, para jogar, etc e tal. A Tandy sempre tentou vender pro mercado, ou mercado empresarial, ou pro mercado robista. Ela não pensou, tipo, vou fazer um computador parecido com o PC Júnior porque as pessoas vão comprar para ficar jogando King's Quest. Mas temos que lembrar também que exatamente nessa época, o Coco 3 tinha acabado de ser lançado e ela já vendia o Color Computer há mais de 6 anos. Pelo mais de 5 anos. Isso tudo num cenário que a concorrência lá com o Commodore 64, sendo vendido nessa altura por $350, até que ele vendia bem, custando mais. Ele já veio também com o Drive, né? O E4 não. Sim. Mas tem também uma coisa interessante, que tem que lembrar. Ele desenvolveu o Deskmate, aquela interface gráfica curiosa, falar outra coisa deles, pro 2000. E ela estava aplicando em todo o hardware que ela desenvolvia, que ela lançava. E seria legal que você pudesse ter o mesmo
tão simples de cores do Deskmate do 2000 o Tandy 1000 também. Esse era aquela interface gráfica que não era gráfica, né? Era com menuzinhos de texto, pop-up. Mas ela usava 4 cores e coisa assim, né? É aquela que aparece na ROM do HX, né? Sim. Poxa, nada mal mesmo. Esses números de 9,5%. E pra piorar, né, o que aconteceu em 1988? O John Sculley, né, que era o CEO da Apple, deu um ataque. Ele foi pra lá porque antes ele vendia água com açúcar, já que ele, pra quem não sabe, ele foi CEO da Pepsi antes. Ela vendia água com açúcar adoçado com fetos abortados. Por aí. Bem lembrado. Ele soltou um eu tô maluco e... Eu tô maluco! E disse, tô fora de mercado doméstico. E por essa época eles já estavam abandonando o Apple II, estavam deixando o Apple II ao Deus dará, apenas dando continuidade a ele, vamos focar no mercado profissional, tô me lixando pro mercado doméstico. Quem comprou o Apple II GS devia estar pé da vida com esse cara. E aí, o CEO da Tandy, na época, o John Roach, ele lembrou, deixa ele. Ele é a única outra pessoa que é bem representada no mercado doméstico. Se ele quer abandonar, pra mim tá tudo bem. Tô nem aí, deixa quieto. E como se não bastasse isso, a Tandy ainda abocanhou uma parte grande do mercado educacional da Apple. Ficaram praticamente igualados durante o período, 50% cada uma, mais ou menos. É importante lembrar que o mercado educacional nos Estados Unidos é uma coisa muito forte. Até hoje você não encontra. O teu GS, né, o Giovanni, não veio de uma escola? Não, o meu não. Eu não sei de onde veio. Não foi o teu que veio de uma escola? Teve que alguém, eu lembro, contou que comprou um GS que veio com plaquinha de escola. Porque assim, eles foram amplamente usados, os produtos da Apple, em escola. Porque tinha muito software já escrito, aquele projeto MSC, tinha muito software educacional. E assim, desenvolvendo pro Apple II Plus, o pessoal usava no 2E, usou no 2GS, e claro, usava depois no Macintosh com a placa da Apple II embutida. Não era só o Oregon Trail que eles estavam botando não, tá? Aliás, essa decisão do John Sculley de descontinuar a linha Apple II, provavelmente deve ter oferecido para os colégios um Mac, que era muito mais caro, além de ter o inconveniente que os Macs antes de 87 não eram coloridos, que veio só no Mac 2. Não, João, a máquina que foi oferecida pela Apple para a escola era aquele Mac fininho, acho que LC, com a Apple IIe Card embutida. Eles ofereceram bem depois, né, você só precisa trocar o computador, então o drive você vai poder continuar usando. Só que aí a Tandy resolve desenvolver uma placa similar para os Macs da Tandy, uma placa que você conseguia colocar no Tandy 1000 e também rodar software de Apple IIc. O Apple IIc, diga-se de passagem, com 128K de RAM. A placa ela fez junto com a Diamond, para quem é da antiga lembra da Diamond, fabricante de placa VGA. Sim. A placa era a Diamond Trackstar 128. Agora a pergunta idiota, não deu um M judicial não, isso aí? Eu acho que não. Eu acho que ela não tinha ROM. Se não tem a ROM, você não pode fazer nada. Muito Tandy 1000 saiu, vendido à escola, já com essa placa instalada. Então, já resolveu o problema de software educacional que não foi portado para PC, ele já pode rodar. Já tem a placa aí, tranquilo. Olha, isso que o Giovanni falou da ROM, da possibilidade deles serem processados, mas que ninguém tentou nem processar ele. Será que por acaso eles não estavam usando a Laser 108, licenciada lá da firma de Hong Kong? Vamos deixar o link aqui do cara. Essa placa é muito rara, que tem a explicação de todos os modelos dela. Revista Trumpet e outras informações. Interessante que tinha. Era bem raro, mas tinha vários modelos. É bem raro hoje em dia. Na época não era. Cara, na seção de hardware da página tem 7 itens. Trackstar versão 1, versão 2, 128, Plus. Aí tem mais 2 itens aqui que não sei se é a placa. Será que tem alguma delas que caiba num EX ou HX? Tendo espaço, acho que cabe. Isso ia ser do cacete, né? Você pegar essa tua maquininha e ela virar um Apple II, né? Isso ia ser do cara. Ou seja, a Tandy não só deu uma rasteira na IBM, como deu uma na Apple. Deu 2 na Apple. 2 na Apple. Sendo que uma dessas rasteiras foi mais uma rasteira que a Apple deu em si própria. Mas deixa pra lá. Não forçar o hardware. Ela se deu uma auto-rasteira em si mesma. Ela se auto-rasteirou em si própria. Pena que esse sucesso todo do Tandy 1000 ia acabar afetando um outro micro da linha da Tandy que ia deixar os órfãos desamparados, mas isso aí a gente vai falar mais lá pra frente. Né, Juan? Enquanto isso, vamos explorar um pouquinho do hardware. Vamos lá. Com certeza.
Ele tem um PSG de Collector som, né? Mas uma coisa que ele não tem, que o IBM PC tem, era o controlador de DNA. Nisso ele... O meu tem. Oi? O meu tem. Mas o seu é numa placa de expansão, né? Nisso, ele meio que herdaram essa economia porca feita pelo PC Júnior. Algumas expansões de RAM traziam e faziam o computador ficar mais rápido, além de colocar mais memória. Ela já tinha uma controladora de disquete embutida na placa-mãe, né? Uma coisa que só as placas de 486 foram ter. Pois é, porque você até o 386 você tinha aquelas multi-I/O, que aí você tinha controladora de HD, controladora de drive, serial, para... Não, ele já incorporou uma controladora de drive. Relógio de tempo real. Ele incorporou uma controladora de drive de disquete já na placa-mãe. E mais do que isso, MS-DOS em ROM. Alguns modelos. Tá vendo? Não é só MSX e outros que vêm com o sistema operacional em ROM, não. E, curiosamente, uma outra coisa que praticamente todo PC compatível tinha e ele não tinha era RS-232. Não tinha serial. Você tinha que colocar uma placa de expansão. Pra cortar os custos mesmo. Engraçado que isso pra colégio deve ter feito uma falta. Mas aí vendia com placa de expansão, hein? Que nem o cara que quisesse imprimir. Porta paralela era um... Bem... Ele tinha porta paralela. Porta paralela era um conector Edge, não era um DB25. Boa sorte de arrumar uma impressora que tivesse um conector Edge. Outra coisa. Você comprava na RadioShack. Adaptador Cetronics para DB25. Mas a princípio só um adaptador pino a pino e você podia ligar qualquer impressora paralela da época. Vendido na RadioShack. Outra bizarrice que ele tinha nos joysticks. Ele não usava o padrão de joystick do PC, que era um joystick analógico, por sinal. Mas não usava esse padrão analógico do PC. Usava o padrão analógico da Tandy. O mesmo joystick que você tinha num Coco ou até num TRS-80 tradicional, era o mesmo que você usava ali. Aquele Deluxe, por exemplo, de usar. Com o centro não balanceado. Eles tinham 2 armazéns de caixa de joystick. Eles iam vender só no fim da vida. Explica. Eles tinham que descarregar o joystick, né? Aquele joystick com centro não balanceado. O joystick do Coco. Era o joystick dele. Oh, meu Deus. Aquela desgraça. Enfim. E um outro detalhe muito importante é que, tirando o 1000EX e o 1000HX, que tinham um slot próprio, todos os outros modelos Tandy 1000 aceitavam as plaquinhas ISA de 8 bits padrão, normais, aquela coisa toda. Plugava a sua plaquinha ISA, brigava com o IRQ e pronto, estava funcionando. Ou seja, isso também tornava aquele negócio de não ter serial, de não ter o joystick padrão um problema menor, né? Porque você podia comprar uma multialzinha besta e ia funcionar. Exatamente. Eu já vi foto de gente colocando placa VGA no Tandy 1000. É possível, não? Nada contra. Existia o VGA de 8 bits, né? Problema nenhum. Então, manda bala. Sempre que eu comecei a falar de vídeo, eu falo de vídeo aí. A TGA. Nossa. Quer dizer que a TGA, que era Tandy Graphics Adapter, todo mundo, apesar do Tandy no nome, foi um padrão de vídeo desenvolvido para o PC Júnior pela IBM. Pois é. Aliás, eu tenho o esquemário do 1000EX impresso e o chip de vídeo, ele tá com a seguinte inscrição: Big Blues Video Chip. Era isso que eu sei. Aposto que a IBM deve ter botado um nome de fato no padrão, empurrou com a barriga, o micro durou pouco, morreu. Quando chegou a Tandy, o pessoal começou a fazer os jogos pra valer de fato. Qual é o nome que a gente vai dar? Tem o Tandy 1000, Tandy Graphic. Da Tandy, a Tandy que fez. Tem toda a cara que deve ser isso mesmo. É isso aí, Ou seja, a Tandy levou a fama e ela não é a mãe da criança. Nem o nome do padrão. Até o nome do padrão IBM perdeu. E continuando falando do vídeo, além do conector proprietário de 18 pinos, em vez dele, o Tandy 1000 vinha com um DE9. Qual era a diferença dele pro DB9? Que eu não tô lembrando. DE9 acho que é só porque é macho, só isso. Tá. É o mesmo do VGA e do EGA. CGA, quer dizer, do EGA. É, mesmo do que CGA, né? E ele vinha com a mesma pinagem. É o seguinte, era um conector proprietário, mas, o sinal era compatível. Eu acredito que se você tem um PC Júnior e se você tiver um monitor CGA normal da IBM, você vai conseguir ligar colocando um adaptador para os conectores. Sim. Tá vendo? Mais uma melhoria que a Tandy fez. Ela merecia ficar com o nome. Mereceu. Chapéu de otário amarrei.
Aqui parou, aqui tem uma coisa importante. Sim. Em geral, os modos de vídeo do PC clássicos, eles são compatíveis com os antecessores. Ou seja, o VGA é compatível com a EGA, que é compatível com o CGA, que é compatível com o MDA. Isso não se aplica ao TGA. Verdade. Aliás, o TGA, inclusive, ele implementa 3 modos de vídeo específicos, que só ele tem. Eu acho que ele é backward compatível com o CGA, mas que na hora que vem o app... E com o MDA, mas ele é uma bifurcação no caminho. Isso. É multiverso da loucura, né? Porque o que acontece? Vamos lá. Além dos modos do CGA, ou seja, texto 40x25, 80x25, 320x200, 4 cores, 640x200 mono, o TGA implementava um modo de 160x200 com 16 cores, um modo de 320x200 com 16 cores e um modo 640x200 com 4 cores. Esse modo de 320x200 com 16 cores é Commodore 64 Feelings, né? Foi feito pra isso. Com a diferença que a paleta é mais bonita. Do TED? Do TED. Tu sabe qual é o motivo das cores pálidas do Commodore 64? Não é culpa do Commodore 64, é culpa da televisão. Ah, é porque as TVs elas se tornaram digitais na virada, né? Logo após o lançamento do Commodore 64 e em TC, né? Então as cores ficaram mais pálidas. Quando você vê as fotos da época da televisão do Commodore 64, você vê inclusive que as cores são muito vivas. É, uma coisa eu tenho que concordar contigo. No 1702, as cores do 64/128 ficam melhores. Verdade. Eu vi o seu treino. Não joga raio na gente não, tá? Mas, por favor. Joga só no jogo. Como é que a maioria dos 1702 morreram? Inclusive o meu. É, porque assim, a culpa, na verdade, no final é do próprio MTSC, que pra cor nunca foi uma grande coisa. E esse padrão foi evoluindo mais, né? Além dos modos VC Junior, tinha alguns modelos do TAND 1000 chamados SL, TL e RL, que tinha uma coisa chamada TAND Video 2, também chamada de ETGA, que acrescentava mais modos além do TGA, como, por exemplo, 640x200 com 16 cores. É ter minha casa Graphics Adapter. Ele era uma criança linda, mas agora é um adulto esquisito, né? Vários jogos que detectavam as placas TGA e usavam deste modo, com certeza. Eu sabia desde a época lá atrás que não dava pra rodar coisa TGA, que tinha alguns jogos que eu peguei completo. Você ficava testando com as opções. É claro, o jogo travava a tela preta. Se ferra aí, eu falei, que pena. Já o EGA, o VGA rodava de boa. Se bem que todo mundo diz que a cor do EGA fica meio zoadinha na VGA. Em termos de cores, ele não fica 100% igual. O EGA ainda era RGB digital. É, que no EGA os jogos ficam mais bonitos do que no VGA. Mas é melhor isso do que nada, né? Roda o quadro aí, Simone. Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. No YouTube, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as retrobesteiras e eventualmente vídeos. Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram também publicamos imagens, textos e eventualmente vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras formas. Não deixe de assinar, comentar, ligar os sininhos e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da retrocomputação a outras pessoas. Muito obrigado. Acorda, Simone! Vamos falar agora de 2 modelos específicos da linha TAND 1000, que tem dúzias de modelos. 2 modelos específicos que, por sinal, são 2 modelos que eu e o Giovanni tivemos, que o Giovanni inclusive ainda tem, que são o EX e o HX, que são aqueles modelinhos tudo em um que não tem placa ISA, que tem um slot compacto que é eletronicamente compatível, mas com uma pinagem completamente diferente. São os slots Plus, permitem colocar literalmente empilhar uma placa em cima da outra em até 3. Eu não sei se dá pra botar mais que 3, eu acho que dá. Acho que o problema aí já é de espaço. É, famoso, vai botar mais de 3? Botar quanto é risco, negão? Não dá pra fechar depois. Vai fundo. Vai, filhão! Inclusive, quando eu comprei o meu EX e o meu HX, não havia muito hardware homebrew, praticamente não existia que compatibilizasse, que colocasse placa de expansão para aqueles slots. Inclusive, eu desanimei e vendi por causa disso. Você, Giovanni, comprou depois e pegou uma boa onda de hardware moderno nessas máquinas, né? Eu peguei a interface IDE, que é uma XT IDE, e eu peguei aquela expansão de memória que você achou por acidente, sabe sei lá onde. Na casa do pai do Marins, pai do WebGen. Nossa. E ela funciona, bonitinho? Sim, só tive que botar jumper. Por causa do tamanho da RAM, né? Não, porque ela precisa do jumper para saber quanto memória está instalada. Porque no primeiro teste ela deu erro. Aí eu peguei o jumper do Caixano, que é o único jumper que eu consegui achar aqui, e coloquei nela. Olha aí. Vamos aos modelos, que eu acho que tem bastante modelo, né? Não, mas só um detalhe.
A gente falou que o slot place ele é compatível com o Isa, mas hoje em dia, se a pessoa fazia meio na mão, mas hoje em dia você consegue comprar no Tinder, você consegue comprar no Tinder. Não confundir com o Tinder. Você acha coisa diferente de um no outro. Você consegue comprar um adaptador de Isa para slot place. Agora um detalhe para o fabricante que é Cybernetic Systems, é quase sair de filmes como o Exterminador do Futuro mesmo aí, quase uma Skynet, quase aquela Cyberdyne, né? Tem a ver, viu? Aquela piadinha cretina do início do episódio, viu? Olha aí, ela tá rolando. Deixamos de falar uma coisa que é bom falar, que o Tandy 2000 pode fazer a piadinha também com o Android, com a Cher 2000. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ah, meu Deus. A Cher era o Android, tá certo. A Melanie Graves que não era. Mas vamos aos modelos. Primeiro, o originalzão, né? 1000 original, que tem a release 1000A e tem a 1000 HD, que são 84. Ele tem um 8038 a 4.77, 128 KB de RAM, dá a outra 50 KB, porque ninguém nunca vai precisar mais disso. Vídeo padrão TGA, né? Os 3 canais são via PSG e BIOS 5.4. Você botar disponível de 10 ou 20, no caso do 1000 HD, ou outro drive, você podia escolher. Ele tinha 3. Deixa eu adivinhar. O 1000 era 2 drives, o 1000A era 1 drive e o 1000 HD era com HD. Não, o 1000A é uma revisão e o 1000 HD é com HD. Ele tinha 13 slots ISO, que já barateava um pouco a placa e também fazia obviamente ficar menor, né? Não precisava ter que ser aquele trambolho com um monte de slots. Ele tinha um teclado compatível com o TS-80, ou seja, é Xepa, né? O joystick do corpo, o teclado do TS-80 padrão. Aí tinha aquelas coisas que ninguém nunca usou, né? Que conector com caneta ótica. Ele tinha saída padrão para monitores CGA, vídeo composto, saída de áudio, bonitinho, AV, né? Olha, 2 portas de joystick padrão coco, mais. E tinha um botão de reset, coisa que o Expert não tinha. Importante isso, é muito importante. Aí temos o modelo 1000SX, né? Que com um processador mais rápido, o 7.16 MHz, ou seja, 1000SX até pode ser MSX. E também não era 3.6SX. A sigla SX aí é só por acaso, né? Ele era um XT Turbo, com um mínimo de 384K de RAM, 5 slots padrão ISA, e finalmente passou a ter DMA. Agora a pergunta, é só nesse modelo ou daqui em diante todos eles têm DMA? Sim, todos passaram a ter DMA. O modelo seguinte é com 286, né? Então fica difícil não ter DMA. Ah, é, 286. É o 1000TX. Aí ele já usa um 286 a 8 MHz, tem 640K de RAM, expansivo até 768, imagino que seja como memória usando os endereços vagos da área de BIOS. Passou a ter serial RS-232, saída para fone de ouvido P2, legal, e controle de volume. E a salada de letras continua, agora temos um SL e o SL/2, que não era um 286, mas era um 8086, ou seja, arquitetura XT, mas com um bus de dados de 16 bits a 8 MHz, velocidade turbo, 384K de RAM, assim como o TX ou 512. Eu acho que eles não sabiam matemática, porque o SL era 384 de RAM e o SL de /2 era 512. Era para ser 768, né? Mas de qualquer maneira, eles podiam ir para 640, aí ele usava aquele padrão de vídeo estendido, né? Que é o TAN de vídeo 2, e um chip de som diferente, PSSJ. Era o PSG mais um DAC de 8 bits, 2 mais. SSC! Eu tô brincando, mas é isso mesmo, né? Engraçadinho, você tá muito metido, hein, Robin? Cadê o Ricardo, que é nosso especialista em MSI? Eu acho que ele foi ali, mas já volta. Eu tô com um cigarro de novo. Ele tem que parar com esse serviço. Também acho. Mas o SCC, ele é um DAC, né? Também. Sim. Esse, o SL2 tinha BIOS de 3,5, que já era novidade, né? Porque todos os modelos anteriores vinham com um BIOS de 5.1.4. O teclado passou a ser padrão XT, não aquele conector bizarro padrão. Do TR-70, acabaram os teclados do TR-70. Tem também os modelos TL, TL2, TL3, mais uma vez. Um comentário, hein, Juan? Ele tinha BIOS de 3,5, até porque, assim, em 89, acho que só a Sharp que insistia com 5.4. Pois é. Aquela coisa do estoque, né? Com certeza. E o último desktop da linha, terminando a salada de letras, foram o TL, o TL2 e o TL3, mais uma vez com um 286, ou seja, um micro metido a AT, ou a 10 MHz TL3, né? Ninguém sabia matemática. 640K, expansíveis até 768, e todos com 2 BIOS de 3,5 e uma de 5.4.
e um gabinete muito bonito. Eu acho que eles contrataram o cara da Commodore que tinha feito o gabinete do Amiga 3000. Eu vou pesquisar aqui para dar uma olhada. Tem um link aí em cima, é só você botar em cima do mouse. É, bonitão ele, hein? Tandemil TE, belíssimo desktop. Nós tem uma cara assim meio de, não sei, daqueles... Tem carinha de workstation. Sim, eu ia falar daquele Atari ST Super Foldão que foi o último. Sabe qual é o Falcon? Do Mega? Só que o Mega é fininho. Ele é um pouquinho mais alto. Na verdade, assim, ele deixou de ter aquela cara de Tupperware, porque todo o Tandemil até então era aquela caixa bege plástica de canto arredondado. Para ser um grande Tupperware, onde você montava o seu computador. Eu concordo com o Giovanni, tá com cara mais de Amiga mesmo. E tá com essa cara simpática de computador bonitinho. Eu tava pensando naquele Commodore 900. Ou 3000, Amiga 3000 também tem gabinete assim, mais ou menos. Amiga 3000 e algumas máquinas da HP também. Sim. Olá, sou Pablo Vasquez, também conhecido como Parne, e meu lance é música de videogame. Estamos em Retrópolis, a cidade dos clássicos.